Então, acho que agora eu entendi uma questão específica de um ataque que eventualmente eu recebi, né? E eu não entendi, porque aí tá, o pessoal não explica, eles eventualmente só fazem um ataque ou a repreensão, que no final é meio falso, eu vou explicar por quê. Ou, ou falso ou não inteiramente verdadeira, vamos dizer assim, né? Há uns problemas nesse raciocínio, mas aí que tá, é que eventualmente esse é um erro do ocultismo. Eles estão eventualmente fazendo ataques contra a minha, se é o caso, né? Mas eles fazem ataques contra a minha pessoa sem explicar exatamente o contexto. E eu não vou lembrar nunca. Ou digo nunca, mas assim, talvez não nunca, mas no sentido que vai levar 500 anos para lembrar. Vai levar muito tempo para eu lembrar. Acho que o que eles estão tentando dizer, em um ataque específico que teve, foi sobre a questão de eu ser provocado, por exemplo, na época do Novo Testamento, se eu não tenho uma obediência tão grande, e depois, por exemplo, supostamente com uma obediência melhor, por exemplo, com os mandamentos, com a aplicação dos mandamentos, então agora eles não atacariam. Ou seja, quando eu era fraco espiritualmente, eles atacavam. Então agora forte, eles não atacariam. Então, naquela época eu falava de outras pessoas mais fortes. As pessoas fortes espiritualmente, vocês não atacam, atacam eu que sou fraco. E daí eu estava mais, no momento que eu estava mais fortalecido espiritualmente, fui atacar. Então provaria a princípio que eu seria atacado. Então essa teria sido em algum momento não vou dizer contradição, mas vamos dizer, a celeuma, né, que se gerou ao redor dessa questão. No meu caso é fake, porque sim, eu ainda reclamo disso, né, porque eu entendo que haveria maior proteção espiritual no caso de uma obediência maior, claro, óbvio. No entanto, tem que se levar em consideração que nessa outra vez que eu fui atacado supostamente com um comportamento melhor, havia outros problemas comportamentais também, meus que poderiam ter sido levados em conta a ponto de fazer com que eu perdesse proteção espiritual. Então, não, talvez houvesse realmente ali, vamos dizer, mais pecados, a ponto de que a situação atual, quando eu fui atacado, por exemplo, em 2022, no começo do ano, não necessariamente diferia tanto da situação de quando eu era crente, em termos de obediência. Então, em 2022 eu obedeci apenas um pouco mais do que antes. Então, não faria total diferença essa questão da proteção ou da protetividade espiritual. Nesse sentido, tanto que em vários outros momentos eu consegui me proteger, vamos dizer, mais rapidamente. Em outra determinada situação eu não consegui fazer isso. Muitas vezes por acúmulo de pecado, porque depois vai perder a proteção espiritual. Então foi isso que ocorreu, na verdade, né? Então, não, eu acho que não. Acho que sim, é verdade. Eu fui atacado quando eu tinha uma obediência, vamos dizer, menor, embora não soubesse que eventualmente a obediência era tão menor assim, embora por outro pecado eu sabia, na verdade, mas com base no critério do Novo Testamento, mas eu não sabia que eventualmente poderia ser considerado uma menor obediência, inclusive por outros critérios que eu não sabia que eram aplicáveis, como os mandamentos, mas independente, né? Esse é um primeiro ponto. Realmente, eu acabei sendo, em outros momentos depois com melhor comportamento, eu acabei sendo atacado. Mas eu também cheguei a ser bastante violentado quando eventualmente o comportamento, vamos dizer, voltou a ser parecido com o anterior. Então, isso que eu estou dizendo, na verdade eles não fazem dizer, tá, tudo bem, me atacaram quando eu estava mais forte espiritualmente, mas também me atacaram nos momentos de fraqueza. Então, quer dizer, e de qualquer forma eu acho que não, eu ainda entendo que pessoas, vamos dizer, mais avivadas e com mais sabedoria, que se mantêm mais na presença de Deus, elas seriam menos atacadas. Eu ainda mantenho a posição. Só não foi assim comigo especificamente. Porque outras pessoas teriam melhores condições de responder esse pessoal aí. E a princípio gerariam mais medo espiritual nessas pessoas que me atacam, por exemplo. Ou nesse tipo de pessoa. Né? Outras pessoas que eventualmente teriam um maior grau de proteção, de protetividade. No meu caso, eventualmente eu não estive em Deus. E aí isso eventualmente aconteceu. Mas mesmo nos momentos em que eu tive uma proteção maior, sim, realmente me atacaram. Mas aí porque eles tinham algo contra mim. E porque era algo mais sistemático voltado à minha pessoa. Agora, em outras pessoas eu já não sei se eles se arriscariam tanto. Não só pela protetividade, porque poderia ser igual à minha. As pessoas poderiam até ter eventualmente pouco pecado, mas eles não arriscariam, às vezes, porque são pessoas que têm mais sabedoria, são pessoas que têm maior garantia de que vão permanecer em Deus. E aí tomariam, vamos dizer, invertidas da vida, que de repente, no meu caso, há uma garantia menor de que eu vou conseguir rebater essas pessoas em determinadas argumentações. Então eu acho que é um pouco isso. No meu caso houve uma sistematicidade, eles tentaram fazer uma sistêmica, enquanto no caso de outras pessoas eles não tentariam, embora as outras pessoas também fossem perigosas, na verdade.
E talvez elas imporiam mais temeridade nas outras pessoas por manterem mais um comportamento em Deus que de repente eu não mantinha exatamente. Então apenas fica esse complemento no canal, dizendo que sim, acabaram. Tudo bem, nesse ponto eu realmente dou que as pessoas me atacaram tendo um comportamento melhor. Mas eu não sei se isso seria o caso com todas as pessoas. Mas não que eu esteja sugerindo que as pessoas serão atacadas só por isso. Mas o que eu estou sugerindo é que em algumas situações, não é que eles não atacam porque não tem motivo. Acho que em algumas situações eles não têm motivo para atacar. Em outras situações eles não atacam porque tem medo. Porque na verdade eles têm medo. Então apenas esse complemento no canal. E valeu. Fica esse complemento e vai.